Amados irmãos e irmãs, na noite de hoje o tema da nossa reflexão será Tente outra vez. Os mais antigos, aqueles que já eram rapazes e moças, na década de 80, devem ter lembrado de alguma coisa. Aliás, eu tenho um amigo que chega a dizer que aquela canção que você lembrou, ele é bem liberal, ele chega a dizer que era um verdadeiro hino, que aquela canção do Raul Seixas era, na verdade, um verdadeiro hino. Aliás, há uns trechos na canção que são, sinceramente, extremamente impactantes. Quando ele começa dizendo: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, e lá continua a canção. Mas eu não vim aqui para falar sobre Raul Seixas. Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas também eu gostaria de fazer uma advertência aos passageiros desta viagem. Eu não vim aqui para autorizá-la, dar-lhe um salvo-conduto para que você possa, mais uma vez, tentar abrir uma porta que Deus fechou. Eu não vim aqui fazer isso. Na verdade, eu também não vim aqui para você recomeçar aquilo que, depois de muita oração e dependência de Deus, você entendeu que deveria interromper. Eu não vim fazer isso. Aliás, alguém já disse que há uma diferença entre insistir e persistir. Insistir seria fazer de novo aquilo que é errado. E persistir seria fazer de novo aquilo que é certo. Por isso, quando eu falo em tentar outra vez, em recomeçar, em buscar um novo momento, um novo começo na minha vida e na sua vida, o que eu estou dizendo é que às vezes nós desistimos daquilo que não deveríamos desistir. Eu tenho conhecido pais e mães que já desistiram, inclusive, de filhos. É impressionante, irmãos. Nós fazemos parte de uma associação, e essa associação ela trabalha com crianças autistas, e eu fico impressionado com o número de casais e de famílias em crise, em função de todo quanto envolve o cuidado com a criança especial. Mães que deixaram seus filhos com os maridos, com os pais, e porque não mais conseguiram suportar aquela situação. Eu, portanto, quando falo em tente outra vez, eu estou falando daquilo que você deve ser perseverante. Você que abandonou um compromisso, um voto com Deus, algo que um dia você estabeleceu com o Senhor. Você que já está pensando em desistir de sua família, que nasceu como resultado de oração, de busca da orientação de Deus. Hoje eu vim lhe dizer, tente outra vez. E não se assustem com as 3 referências bíblicas que ali aparecem. Na verdade, o que eu fiz foi colocar todos os textos onde aparece a mesma história. A mesma história ela é contada pelo Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. E eu já disse aos irmãos que sempre que encontramos uma história contada por 3 evangelhos ou por 4 evangelhos, isso significa que essa história teve um enorme significado na vida da igreja primitiva. E essa história é a história de um homem completamente aflito. Ele vê a enfermidade do seu filho e já não sabe mais como lidar. Ele recorre aos discípulos do Senhor e na verdade não consegue ter o seu desejo, a sua oração, a libertação, a cura do seu filho não acontece. Mas mesmo tendo vivido esse momento de frustração, ele insiste. E espera o dia amanhecer, e quando Jesus desce do monte, o texto sagrado diz que ele faz uma oração que provavelmente alguns pais um dia já fizeram. Ele olha para Jesus, e aqui eu selecionei o texto de Mateus capítulo 17, no versículo de número 15, quando ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Eu não vou pedir que você levante a mão não, mas é provável que em algum instante de sua trajetória como pai, como mãe, você já fez uma oração assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ou de meu filho. Quando falo, portanto, em tentar outra vez, irmãos, eu estou falando de gente que não desistiu. Não desistiu de seus motivos de oração, de colocar no altar as situações que parecem não ter saída, não ter qualquer possibilidade, e permanecem e se repetem. Augusto Cury, ele tem uma declaração muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados.
Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Por isso, hoje à noite eu vim lhe dizer isto. Tente outra vez. Mesmo diante de um histórico bastante complicado, e a situação daquele pai não era diferente. Eu fico impressionado, irmãos. E quando falo de um histórico complicado, primeiro, porque eu estou diante de um processo longo, um processo que perdurou por muito tempo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus perguntou ao pai do menino, fez a seguinte pergunta: há quanto tempo ele está assim? E a resposta: desde a infância, respondeu ele. Notem, desde a infância. Portanto, nós não estamos tratando de um processo curto. Estamos falando de um pai, de uma família, que convivia com a enfermidade do seu filho desde a sua tenra infância, desde os seus primeiros anos de vida. E nestas horas, irmãos, às vezes a gente quer desistir de algo que já nos acompanha por longo tempo. Mas essa não foi a atitude daquele homem. Por isso eu insisto. Tente outra vez, mesmo diante de um histórico bastante complicado, ainda que tenha sido longo, ainda que esteja sendo longo, tente outra vez. E quando falo de um histórico complicado, eu também me reporto a um outro dado, não somente na dimensão do tempo, mas da dificuldade que a convivência daquela família com a enfermidade daquela criança, daquele menino, havia trazido ao longo de sua vida. Eu coloquei aqui algumas referências muito interessantes, que parecem estabelecer uma espécie de diagnóstico da enfermidade daquele rapaz. O texto vai dizer, avance uma vez, isso, um processo difícil. O texto vai dizer no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nos versos 17 e 18, que quando aquele homem se aproxima de Jesus, ele diz ao Senhor o seguinte: meu filho tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. O quadro parece mesmo um quadro de convulsão. E imaginem uma situação como essa naquele tempo. Eu tenho acompanhado as pesquisas que estão sendo feitas com a folha proibida da maconha, que tem evitado convulsões sucessivas na vida de muitas crianças. Muitas crianças. Agora imaginem naquele tempo, o desespero de uma família sem saber lidar com um quadro como esse. Hoje em dia ainda é tão difícil. E notem, observem, eu chamo a sua atenção para um detalhe dessa declaração deste pai. Quando ele diz, onde quer que o apanhe. Porque às vezes, meus irmãos, a dificuldade se torna ainda maior, porque situações assim acontecem ou costumam acontecer nos locais mais inconvenientes ou menos esperados. E as pessoas que estão à volta não sabem lidar com isso, não sabem lidar com aquela situação. E as pessoas costumam olhar, e o olhar nem sempre é um olhar de compaixão, ou é um olhar de indiferença, ou é um olhar de reprovação. E esse homem conviveu com isso durante toda a sua vida. Ele disse, olha, não importa onde eu esteja. E isso às vezes acontece, ele começa a espumar, ranger os dentes, ele vai definhando. Se não for bastante isto, observe o que ele vai dizer no versículo 22. Ele diz, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Notem, para matá-lo. Eu fico imaginando quantas vezes este homem precisou interferir. Porque se ele não fizesse alguma coisa, aquela crise poderia trazer a morte ao seu filho. Por isso eu volto a dizer, irmãos, esse homem tinha razões de sobra para desistir. Aliás, eu tenho encontrado algumas pessoas que são às vezes cruéis, quando deveriam ser consoladores. Estão na presença de uma família que perdeu um ente querido, de uma pessoa que vinha padecendo uma enfermidade, e normalmente, para consolar a família enlutada, imaginam que encontraram um melhor caminho, quando dizem, olha, mas finalmente descansou. Ele estava sofrendo muito, e você estava se desgastando por demais. Algum tempo atrás, ouvi o testemunho de uma mulher, que ouviu isso de algumas amigas, e a pessoa em xeque era o seu marido, com quem ela tinha uma relação de amor extremamente forte. E ela disse, olha, isso para mim não é descanso. Ficar com ele, eu preferia todo o cansaço
que lidar com a enfermidade dele me trazia do que hoje estar sozinho e sentindo saudades. É por isso que eu volto a dizer, irmãos, a situação daquele pai, daquele menino não era fácil. No capítulo 9 do versículo 39 de Lucas, o texto vai dizer assim: eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. Normalmente depois de um ataque, depois de um processo de convulsão, especialmente e há algumas traduções que sugerem a expressão epilepsia, dizendo que aquele menino sofria de algo assim. Mas notem que naquele tempo, no tempo de Jesus, o diagnóstico, ele era mais espiritual do que clínico. Porque o texto vai dizer o quê? Um espírito o toma. Agora, imagine a situação daquele pai. Uma sociedade que não sabe lidar com as enfermidades, que encontra explicações espirituais para toda sorte de enfermidades, e o filho dele passa a ser visto assim, como um menino possuído por um espírito demoníaco. Isso não é fácil, irmãos. Eu reconheço que não é fácil. Mas se não for bastante ainda, notem a descrição que o texto de Mateus 17, versículo 15 o faz. Meu filho é lunático. E aqui eu grifo a expressão lunático por uma razão. Na época de Jesus achavam sim que as fases da lua alteravam o comportamento dos homens. Daí o uso dessa expressão. E o texto prossegue dizendo assim: ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Agora notem, irmãos, a insistência com que ele usa a palavra muito. Sofre muito, cai muito, muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Por isso eu quero só que os irmãos entendam, de uma vez por todas, que o quadro desse homem, que a situação que ele vivia, era uma situação de esgotamento. E eu comecei a ler um pouco sobre essa questão de esgotamento, e eu queria aproveitar esse instante para fazermos uma espécie de check-up. Pode ser? Vejam essa matéria que li, que relata alguns sinais de esgotamento emocional. Tudo bem? Primeiro ele diz o seguinte: quem está sofrendo de esgotamento emocional, o sono não é reparador. Você dorme, mas quando acorda como se não tivesse dormido em nenhum momento. Posso continuar? Ok. Segundo sinal de esgotamento emocional é quando há uma queda no rendimento do trabalho. Você não consegue se concentrar. Eu acho que já tem gente procurando o telefone de um terapeuta, pelo que eu estou vendo. Mas veja, isso mesmo. Queda do rendimento no trabalho, porque você não consegue estabelecer foco, concentração. Terceiro sinal de esgotamento emocional: crises de memória. Você esquece coisas que normalmente você não costuma esquecer. Posso continuar? Está tudo bem com você? Ok. Próximo sinal de esgotamento: quando alguém lhe convida para sair já não lhe traz entusiasmo. Você prefere fazer o quê? Ficar em casa. Ok? Eu posso continuar, não posso, irmãos? Próximo sinal de esgotamento: dores de cabeça sem motivo aparente. E acontece nos momentos mais inusitados. Às vezes você até está descansando, mas a cabeça insiste em doer. Próximo sinal: vontade de chorar sem qualquer explicação. A coisa está se tornando mais... Eu não vou perguntar quantos já se viram em cada uma das situações, mas vontade de chorar sem qualquer explicação. Próximo sinal: dificuldade para ler e assimilar novos conteúdos. E por último, pensamentos negativos. E alguns pensamentos são pensamentos de morte. Acreditar, por exemplo, que a morte seja a melhor das soluções, ou a melhor das alternativas. Agora só uma palavra do pastor, viu? Se você se viu aí, vamos buscar tratamento, viu? É possível lidar com isso de forma saudável. Eu sei que algumas pessoas hoje demonizam, inclusive a prática da psicologia, a prática de algumas ciências, mas os irmãos sabem que não compartilho desse tipo de percepção, de forma alguma, de forma alguma.
Mas quando eu digo tudo isso, irmãos, eu às vezes me reporto àquela situação, a situação daquele pai, e volto a dizer-lhes: meus irmãos, aquele homem tinha todas as razões para desistir. Tinha todas as razões para não continuar buscando uma solução para o problema. Porque os recursos limitados, uma sociedade completamente ignorante no trato daquela enfermidade, um esgotamento absurdo ao longo de anos, lidando com a criança 24 horas, que precisava da atenção dele e da família 24 horas por dia, porque caso contrário, o que é que diz o texto sagrado? Ele poderia se matar, ou através da água, ou se jogando em algum lugar, ou se jogando no fogo, e aquilo consumia, desgastava aquele homem. E é um homem assim que vai procurar Jesus, irmãos. E aqui eu quero dizer, um homem profundamente decepcionado vai ao encontro do Senhor. Eu não sei o que é que você costuma fazer com a sua decepção. Eu não sei o que você costuma fazer com a sua frustração. Mas eu não encontro na vida nenhum lugar melhor para colocar toda e qualquer frustração, senão aos pés de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Aos pés do Senhor. E esse homem, quando se aproxima de Jesus, eu insisto, ele era um homem profundamente decepcionado. E aqui eu quero alistar uma primeira decepção: decepcionado com pessoas. Me permitam fazer referência mais uma vez àquilo que é a minha vida, a vida da minha família, e aqueles amigos que temos que partilham de dificuldades comuns. Essa semana eu vi o desabafo de uma mãe cujo filho começou a brincar, e estavam todos num parque aquático, e ele se encantou com brincar com uma bola, e ele se aproximou de algumas crianças que ali estavam. Mas querem saber, quando perceberam que ele não tinha uma boa coordenação, eles começaram a tratá-lo de forma indiferente. E sabem quem reforçou isso? Um adulto, a mãe de uma daquelas crianças. E aquela mulher disse que saiu dali com o filho, chorando para se acabar, sofrendo horrores. E depois ela terminou a postagem pedindo perdão e dizendo: isso era só um desabafo. Eu não sei quando é que nós vamos ter olhos solidários, irmãos, compassivos ao problema que o outro está enfrentando, a dificuldade que o outro está enfrentando. Porque quando eu digo que esse homem estava decepcionado com pessoas, estava assim. No capítulo 9 de Lucas, no verso 40, a Bíblia diz assim: e roguei aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam. Ele está dizendo claramente ao Senhor: Senhor, eu vim até aqui, tu não estavas com os teus apóstolos, 9 deles ficaram aqui, os 3 outros subiram contigo para o monte da transfiguração, e quando eu os encontrei, eu fiz um pedido, eu pedi que eles expulsassem, que eles curassem meu filho, e aí o texto sagrado diz: eles não puderam. Não sei quantas vezes, irmãos, eu já recebi gente no gabinete pastoral, e eu imaginava, sabe, irmãos, como seria bom ter nas mãos o poder para mudar algumas situações. Quantas vezes já recebi pessoas desejosas de ouvir da boca do pastor aquilo que para a sua vida seria a orientação clara de Deus. Quantas vezes? Quantas situações? Quantas situações? E situações que se repetem numa tarde só. É impressionante. Mas como às vezes nós nos sentimos impotentes, irmãos, com o desejo de atender um rogo, um apelo, quando na verdade eu não posso. Alguém já lhe procurou e buscou em você uma solução para algo que você reconhece: mas eu não tenho condições de resolver este problema, mas a expectativa recai sobre você. E algumas pessoas dentro de algumas famílias parecem ser uma espécie de escoadouro, de foz, para onde todos os problemas convergem. E todos esperam que você tenha uma resposta, você tenha uma saída, você tenha uma alternativa. E eu vou dizer-lhes, às vezes isso cansa. E a vontade que às vezes se tem é de desistir. Mas eu vim falar para você que está vivendo uma situação como essa: tente outra vez. Você que já desistiu, tente outra vez. E é impressionante porque esse homem, quando se dirige a Jesus, ele diz: eu roguei aos teus discípulos. Ele não se coloca como parte do grupo dos discípulos. Ele está reconhecendo: olha, eu não faço parte disto. E há muitos que entram na igreja
procuram os discípulos do Cristo para serem abençoados através desses discípulos com as bênçãos do Senhor. E às vezes nós não percebemos isso, irmãos. Eu tenho insistido com a igreja, especialmente nos cultos de oração, naquilo que eu tenho chamado, que é chamado hoje de igreja missional. E uma das teses é exatamente esta: que nós somos os braços, as mãos, os pés, as pernas, o colo de Deus para este mundo. Nós somos o corpo do Cristo. Nós somos o corpo do Cristo. E o que há hoje de gente decepcionada com a igreja, irmãos, decepcionada com gente de igreja, decepcionada com os discípulos de Cristo, não é um número pequeno. É por isso que eu insisto, aquele homem estava assim, decepcionado com pessoas. No versículo 16 do capítulo 17 de Mateus, a mesma expressão vai aparecer, só que Mateus registra assim: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Na versão de Marcos capítulo 9, 18, ele diz assim: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ele sabia exatamente o que queria. Ele sabia exatamente o que necessitava, e ele estava buscando uma cura para a vida do seu filho. Mas sabem, é nesta hora que eu escuto a oração de quem não desiste. Já percebeu como é a oração deste homem? Ele aproxima-se de Jesus num primeiro momento de oração e ele diz o seguinte, Marcos 9,17: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Um menino que não fala, que tem crises de convulsão, que se assemelha a um ataque de epilepsia, e aquilo faz com que ele perca o controle sobre o seu próprio corpo, e diz o texto sagrado que quando tudo passa, a crise passa, ele fica como que quebrantado, como se estivesse definhado. Mas na palavra deste homem, o texto sagrado diz que ainda que ele não se considere como parte do grupo dos discípulos, eu trouxe aos teus discípulos, ele chama Jesus aqui de mestre. Eu posso não estar no grupo dos discípulos, mas eu vejo em ti um rabi, eu vejo em ti um mestre. E depois ele acrescenta, parece que o diagnóstico para ele é claro: ele tem um espírito mudo, e foi este meu filho que trouxe a ti. Só que no capítulo 17, versículo 15 do Evangelho de Mateus, a oração deste homem foi assim registrada: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Aqui a expressão não é mestre, aqui a expressão é Senhor. E ele não está se colocando somente numa relação de discípulo-mestre, mas agora está se colocando numa relação de servo-senhor. E notem, ele clama pela misericórdia, e eu quero só que você observe isso. Ele diz: tem misericórdia do meu filho. Vou repetir: tem misericórdia do meu filho. Guarde essa informação. E em Marcos capítulo 9, versículo 38, ele volta a chamar Jesus de mestre, e diz assim: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. E esta informação só quem nos dá é o Evangelho de Marcos. Que a dor daquele homem, que toda a sua preocupação com aquele rapaz era também pelo fato de que ele só tinha aquele filho. Tem misericórdia, peço que olhes para meu filho, porque é o único filho que tenho, é o meu único filho. Depois de afirmar todas essas coisas, sabem, irmãos, eu preciso repetir aquela mesma expressão inicial: tente outra vez. E aqui uma observação muito clara: não desista de Deus por causa de igreja, por causa de pastor ou por qualquer outra razão neste mundo. Aquele homem chegou aos pés do monte, encontrou aqueles 9 discípulos, e decepcionado que estava com aqueles 9 discípulos, apesar da decepção, apesar da frustração, ele não desistiu de buscar Jesus. E o interessante, irmãos, é que o texto de Marcos 9, 22, diz que quando ele se aproxima de Jesus, veja o seu segundo momento de oração, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Lembra-se que eu disse a você, grave esta observação. No primeiro momento em que ele clamou, ele pediu pela compaixão em relação ao quem? Tem compaixão do meu filho. Agora ele está pedindo compaixão por ele também.
E querem saber por quê, irmãos? Porque a dor de um filho é a dor de um pai. A dor de um filho é a dor de uma mãe. A dor de uma pessoa dentro de uma família é a dor de toda aquela casa. Ninguém sofre sozinho, irmãos. O meu sofrimento acaba sendo partilhado. E uma outra observação que faço aqui, irmãos, é que parece que ele se move em duas direções. Na direção do poder e na direção da compaixão. Se tu podes, tem compaixão. E a história vai mostrar que o Jesus em quem cremos, irmãos, é o Jesus que tem poder, ele pode, e é o Jesus que se compadece, ele também tem compaixão. A segunda observação que lhe faço na noite de hoje: tente outra vez. Tente outra vez. E aqui uma observação muito pessoal. Nem sempre a oração, a minha oração, a sua oração, será sustentada pela fé. Entenda o que vou dizer-lhes. Mas pelo amor que sentimos por quem estamos orando. Por que eu estou lhe dizendo isso? É impressionante, irmãos, porque Jesus, quando responde àquele homem, diz o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele é inquirido por aquele homem: se tu podes, Jesus então retorna em resposta dizendo: olha, tudo é possível ao que crê. A questão não é se Deus pode, irmãos, porque Deus pode todas as coisas. A questão é se você crê. A questão parece ser uma questão de fé. Agora, notem o que acontece na resposta daquele homem. Ele olha para Jesus e diz assim: e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O coração daquele homem está completamente dividido. A fé que ele possui, diz o texto sagrado, se mistura muitas vezes com a incredulidade. E quantas vezes você já foi aos pés de Deus assim? Movido pela fé, mas ao mesmo tempo pela descrença. Movido pela fé, mas ao mesmo tempo pela insegurança. Movido pela fé, mas ao mesmo tempo carregando dúvidas no coração. Quantas vezes, irmãos? Mas sabe o que é que às vezes nos sustenta lá em oração? É o amor que sentimos por aquele por quem estamos orando. E independente de conceitos de fé, conceitos de crença, é o amor que nos move nesta hora, irmãos. Nós continuamos. E sabe por que nós não desistimos? Sabe por que às vezes você não entende por que aquela mãe não desiste daquele menino depois de tanta preocupação, de tantos problemas? Sabe por que você não consegue entender por que aquela mulher não desistiu ainda do casamento? Aquele homem não desistiu ainda do seu casamento, de sua família? Sabem por quê, irmãos? Porque só existe uma resposta possível. Aquela mãe não desistiu dos seus filhos porque ela os ama, tão somente por causa do amor. Aquele casamento ainda sobrevive porque alguém naquela relação ama e ama profundamente. E mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo às vezes se sentindo impotente, mesmo duvidando que uma solução possa de fato acontecer, ainda dobra os joelhos e clama. Ainda dobra os joelhos e clama. E numa hora como essa, irmãos, o que eu percebo é a resposta dada por Jesus. Porque lembra-se daquela expressão: tente outra vez. Eu insisto, tente outra vez. Seus problemas, eles não devem servir para debates teológicos, mas para testemunho da glória de Deus. É impressionante que quando Jesus desceu do monte, a fragilidade dos discípulos, o fato deles não terem conseguido expulsar os demônios, suscitou um debate. E o texto sagrado diz que alguns escribas estavam ali em meio à multidão e começaram a disputar, a questionar, a indagar, a discutir com os discípulos do Cristo. Quando Jesus desce e vê aquela movimentação, no capítulo 9, versículo 16 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que ele perguntou aos escribas o seguinte: o que é que discutis com eles? Nós temos vivido dias muito difíceis, e permitam-me falar sobre isso. Seria inimaginável que no século 21 alguém pudesse publicar numa revista de circulação nacional matéria como aquela falando dos evangélicos em nosso país. Uma sociedade que parece estimular a tolerância, o respeito,
A forma como foi traçado o perfil do povo evangélico em nosso país foi algo lastimável. Lastimável. Eu repito, lastimável. E agora nós sequer sabemos como agir. Eu fico às vezes impressionado, porque alguns dias atrás nós estávamos elogiando a matéria que teria sido publicada no Fantástico, que retratava a libertação daquela que era a bruxa da Cristolândia. Mas logo depois nós nos voltamos e percebemos que aquilo ainda é danoso. A minha preocupação, irmãos, é que o meu juízo não pode ser circunstancial. Quando o vento é favorável, é de Deus. Quando o vento é contrário, é do demônio. Sabem, irmãos, qual é a melhor maneira de responder todas essas coisas? Está nas suas mãos todos os dias. Uma coisa chamada controle remoto. E não sou eu quem vai fazer a sua escolha. É você quem precisa fazer a sua escolha. Controle remoto. Algum tempo atrás, o Banco Santander, com tudo aquilo que aconteceu, eu não sei quantos acompanharam, mas a Convenção Batista Brasileira chegou a se posicionar sobre isso. E quando se fala sobre a questão, é que parece que só há uma linguagem que essa gente entende, irmãos, que é a linguagem do dinheiro. Nós nos tornamos um grande mercado consumidor neste país. Muita gente festejou naquela ocasião em que algumas grandes produtoras começaram a trazer para o seu grupo, para a sua marca, alguns dos cantores evangélicos. Mas será que ninguém percebeu que, na verdade, tudo aquilo era uma questão de mercado? E que algumas músicas começaram a ser compostas e divulgadas, mas com um apelo comercial enorme? Será que ninguém tem percebido isso? A melhor maneira de responder tudo isso é através da sua consciência diante de Deus. Se você quer ainda dar ibope, que eu nem sei como é que isso hoje ainda funciona com as TVs por assinatura, que muitos dos irmãos aqui devem ter, onde há um leque enorme de opções. Mas se você ainda se submete a ouvir falar sobre princípios com os quais você não concorda, e ainda permite que seus filhos acompanhem todos os dias, sem qualquer processo de reflexão, a decisão é sua, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Aquele fracasso se tornou motivo de discussão e alimentou o ódio dos escribas contra Jesus. A sociedade em que a gente vive, irmãos, estará sempre atenta a qualquer falha dos discípulos de Jesus para transformar isto em motivo de discussão pelos escribas e fariseus dos nossos dias. Qual a resposta que precisamos ter? É impressionante que quando Jesus faz esta pergunta, não sei se você se recorda, sabem quem é que responde a Jesus? O pai do menino. Ele interrompe o debate, a discussão, e diz: olha, Senhor, não é nada disso, não, é aqui, é meu filho. Porque às vezes a gente fica discutindo coisas que são tão periféricas e se esquece daquilo que é essencial. Havia alguém ali sofrendo e precisando de socorro, e a igreja precisa ser resposta a isso, irmãos. Mas eu quero insistir pela última vez naquela primeira declaração: tente outra vez. E quero deixar com você uma certeza: através de sua vida, Deus irá abençoar toda a sua casa. O que me impressiona é que aqui não existe só um milagre. Eu não sei se você consegue perceber isso. Houve um milagre anterior ao milagre daquele menino que foi liberto. E a Bíblia diz que quando Jesus expulsou aquele demônio, quando resgatou a saúde daquele menino, diz o texto sagrado que Jesus usou uma seguinte expressão: nunca mais isto vai acontecer. Nunca mais. Absolutamente. Nunca mais haverá de acontecer. Mas quando eu digo do segundo milagre, é porque primeiro o milagre foi curar a alma daquele pai. E Jesus fez isso, irmãos. Devolveu a certeza àquele homem que, com o exercício da sua fé, ele podia buscar a face de Deus e ver contemplado a sua súplica.
Porque essas coisas, quando acontecem comigo e com você, destroem toda a nossa esperança, a possibilidade de ser agente de transformação, de participar de processos de transformação. Mas aquilo que Jesus está nos mostrando, irmãos, é que antes de curar o menino, Ele curou o pai daquele menino, curou aquele homem antes de qualquer coisa. E sinceramente, eu não sei se você veio a este lugar, ainda que marcado por algum processo semelhante, vivido por aquele homem no passado. Eu queria lhe dizer que as palavras de Jesus para você ainda são as mesmas. Se você tem perguntado, será que Deus pode resolver esse problema? Será que Deus tem compaixão de mim? Eu tenho uma resposta para você. Deus pode sim. Não há para Deus, diz o texto sagrado, nada que seja impossível. E se você quer perguntar se Deus tem compaixão dos seus filhos, eu quero lhe dizer que Deus está ao seu lado em toda e qualquer situação. E mesmo naquele momento em que você não consegue perceber, se os seus olhos da fé forem abertos, você vai perceber a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Nós cremos que Deus a quem servimos é um Deus que se dispõe a ajudar os seus filhos e filhas em situações como esta. Há um hino do Inário para o Culto Cristão que fala exatamente sobre isso. Eu queria que nós cantássemos por uma vez a primeira estrofe, o estribilho desse hino. Deixa o Salvador te ajudar, deixa o Salvador te ajudar. E eu queria convidar você a fazer deste hino a sua declaração de fé nesse instante. Que você possa responder ao Senhor: Senhor, eu preciso do teu socorro. Ainda que tenha sido um processo longo, custoso, que hoje nós possamos ir aos pés do Senhor dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda.